É preciso ser rico para investir em bolsa? Essa é uma pergunta cuja resposta mudou ao longo do tempo. Se a gente voltar no passado, a resposta era sim. Hoje, a resposta era não. E a gente já vai entender o porquê dessa mudança. O que acontece? As pessoas pobres, elas têm mais dificuldade em poupar dinheiro. Obviamente, porque a maior parte da sua renda vai para o consumo de itens essenciais, diferentemente dos ricos. Então, ela não vai conseguir poupar muito dinheiro. Ela pode até conseguir poupar, mas é pouco. E aí, no passado, o que acontecia? Quando você operava ações na bolsa de valores, você tinha que pagar para cada operação que você fazia uma taxa fixa e uma taxa variável. E aí o que acontece? Vou dar um exemplo aqui que a taxa fixa no passado era até R$ 20, mas de R$ 10 aqui, e a taxa variável de 0,30% do que você investiu. Então, aqui, olha, se você investir R$ 100 comprando uma ações de uma empresa cujo valor, o preço dela esteja R$ 10, o que acontece? Você comprou R$ 100 em 10 ações. Ou seja, foram 10 ações. Só que você gastou com taxa. Então, você não gastou só R$ 100. Você gastou R$ 100 mais R$ 10, que é a taxa fixa, e mais 30 centavos, que corresponde a 0,30% de R$ 100. Então, o que você gastou total, que é o investimento que você fez na compra da ação mais as taxas, foi R$ 110,30. Como você comprou 30 ações, o preço médio de compra dessas ações é calculado da seguinte forma. Esse investimento total aqui dividido pelo número de ações, que dá 110 mais ou menos dividido por 10, 110,30 dividido por 10, dá R$ 11,03. Esse é seu preço médio. O que isso significa? Que nessa situação, para você ter lucro na bolsa, com o ganho de capital, a ação precisa valorizar até alcançar o patamar de acima de R$ 11,03. Enquanto estiver abaixo disso, você vai estar no prejuízo. Como você comprou a 10, demora aí, tem uma valorização de mais de 10%, né? Se a gente pegar aqui e ver quanto é isso em valor percentual, o que é uma valorização alta para o mercado acionário. Beleza. Agora, se ao invés de eu investir R$ 100 eu invisto 1.000, o que acontece? Eu faço aqui os mesmos cálculos e meu preço médio já diminui. Porque o quanto eu estou pagando de taxa fixa em relação ao que eu estou investindo é muito pequeno. É proporcionalmente menor, então interfere menos no preço médio. Aqui passa, pelos esses cálculos, a ser o preço médio de R$ 10,13. Ou seja, acima de R$ 10,13 eu já passo a ter lucro. E aí, se eu investir aqui 10.000, aí fica praticamente irrelevante a taxa fixa aqui, né? Embora a taxa variável ainda continue, não perca a relevância, porque ela varia conforme o que eu estou investindo. Mas aí meu preço médio já chega em R$ 10,04. Ou seja, uma valorização menor da ação, né, pequena, aqui nesse caso seria menos de 1%, né? Seria menos de 1%, menos de 0,5%, ou seja, chegando em R$ 10,05, já é viável. E assim vocês percebem que conforme eu aumento o meu montante investido, vou colocar mais um zero aqui, o meu preço médio diminui. E aí, a ideia é que você precisaria de um valor razoável para não ficar com um preço médio muito alto. Então, de fato, no passado, que você tinha taxa fixa e taxa variável, era bastante viável para a pessoa pobre investir em ações, porque ela não tinha como poupar R$ 1.000 todo mês. O máximo que ela poupava, por exemplo, era R$ 100, e aí ficava inviável esperar uma valorização tão alta para isso ser rentável, tá? E aí, o que aconteceu para a resposta mudar, então? Simplesmente as corretoras, algumas delas hoje presentes no mercado, eliminaram a taxa fixa. Taxa de corretagem fixa, por exemplo, a corretora do Banco Inter e do Banco Rico. Você vai lá e não existe mais essa taxa fixa. O que existe ainda é a taxa variável. Então, olha só, o indivíduo que vai investir R$ 10 para comprar uma ação, R$ 100 para comprar uma ação que está sendo negociada R$ 10, ele vai pagar um total, incluindo investimento e taxa, de R$ 100,30. E o preço médio dele foi R$ 10,03.
Se esse indivíduo consegue poupar R$1.000, percebam que o preço médio continua o mesmo. Não importa quanto você investe, seu preço médio é o mesmo, porque o que existe é só a taxa variável. E aí, tanto faz se você está, do ponto de vista ali, do quanto você precisa que a ação valorize para você ter um lucro. Não do lucro absoluto, mas ter o lucro em si. Tanto faz se você está investindo 100 ou 10 mil. Né? O seu lucro, que sempre calculado do ponto de vista percentual, vai ser o mesmo para quanto a ação valorizar. Isso faz com que seja mais viável economicamente, né, você investir mesmo com pouco dinheiro em relação à situação anterior. E você quer uma notícia mais agradável ainda? Isso aqui, hoje no mercado, essa taxa que você encontra nessas corretoras que eu disse é de 0,03%. Praticamente zero. Ou seja, com uma mínima valorização, mesmo você investindo pouco, você já consegue ter lucro, o que não acontecia no passado. Portanto, sim, já hoje é viável a pessoa pobre, que consiga economizar pouco dinheiro, investir em ações, coisa que não era no passado.